às vezes é preciso construir protótipos. Não são tão bonitos como este e provavelmente mais estáticos, mas outra das fases, e eu recordo neste Design Thinking, outra das fases decisivas, e aproximamos da fase final, ou seja, aquela em que encontramos a solução ou não para o problema que nos foi levantado, é criar protótipos. Eu não gosto muito da tradução em português, mas é prototipar. E o próximo convidado tem essa função. João Ferreira, bom dia. João Ferreira, que é o responsável da pré-séries e análises da fábrica piloto Auto Europa. Bem-vindo. Bom dia. João Ferreira, os protótipos da Auto Europa, por muito bonitos que sejam, não são tão bonitos como este. Não são, nem funcionam tão rapidamente como este. Muitas vezes, e eu volto às definições porque elas são importantes, uma das definições para protótipo em sentido genérico é pensar com as mãos. Eu gosto muito desta expressão. Pensar com as mãos, exibir uma ideia em formato físico, visualizar o pensamento. É isso que se faz quando se constrói um protótipo. Um protótipo na sua generalidade gênese é apenas uma amostra inicial. É um conceito que se constrói para testar um processo, para testar uma ideia, para testar um design, para testar, enfim, uma função. Sabemos hoje, e provavelmente será sempre assim, é impossível passar diretamente para uma fase de produção, e aqui eu faço aqui um balizamento, eu tenho sempre este vício da produção automóvel, que é de onde eu venho, mas de certeza que aquilo que eu direi será extrapolável para outras áreas. É impossível passar de uma folha de cálculo, de um ecrã de CAD, de uma cabeça de um criador, diretamente para o produto final. Sabemos que isso é impossível porque não conseguimos prever tudo o final. Aliás, foi interessante, há bocadinho o Pedro Janeiro falou aqui da incubadora, falou daquele invólucro que deu resultado no Nepal, e depois falou de um organismo que tem o poder científico que nós conhecemos, o MIT, que desenhou um protótipo provavelmente excepcionalmente bem pensado, muito mais barato, mas que foi apenas feito nos Estados Unidos numa mesa, numa qualquer sala de brainstorming. E portanto, longe da realidade. Exatamente. Esse protótipo não foi testado no sítio onde ele ia ser usado, pelas pessoas que o vão usar, por quem o vai fazer, ou fabricar, ou mexer. Daí a importância de nós testarmos qualquer coisa antes de passarmos a uma fase final. Numa altura em que temos a tecnologia em que podemos ver em 3D, em que podemos ver todos os ângulos, até ter cheiro, se for o caso disso, e sabor, porquê é que é preciso esta coisa física de construir para podermos tocar com as mãos? Por exemplo, no caso de um carro, não serve fazer só a maquete e construir mesmo um protótipo real. Qual é a vantagem e qual é a necessidade? Bom, o automóvel será talvez, enfim, a par com outros produtos no mundo, daqueles mais complexos e que têm o maior espectro de testes que nós fazemos aqui. Desde os testes de segurança, testes de durabilidade, enfim, testes inclusive daquilo que falou do cheiro. Eu não consigo prever, por exemplo, isto é uma coisa curiosa, as pessoas não pensam nisso, mas se pensarmos a quantidade de materiais diferentes que temos dentro do mesmo habitáculo, temos tapetes, temos plásticos, temos tecidos, temos borrachas, tudo aquilo deita um cheiro, qualquer coisa no mundo deita cheiro. A súmula daqueles cheiros todos a dar qualquer coisa que pode ser extremamente desagradável. Não é? E, portanto, isso também tem que ser testado. É como disse, é impossível passar da fase de pensar para a fase final. Eu nunca mais me esqueço, já fiz construção, já fiz projeto, se bem que numa fase muito embrionária, e o meu primeiro projeto foi desenhar, simplificar uma tampa que nós tínhamos no carro, debaixo de um banco. Essa tampa era extremamente complexa, feita de plástico, de tapete, tinha um fecho muito bonito para fechar. A função que aquela tampa tinha estava demasiado sobrevalorizada, ela tapava um invólucro que não servia para o cliente, e então foi-me dada a minha tarefa de simplificá-la. Mas como é que se chega a esse problema? Com o protótipo? Não, o protótipo ainda veio no design, depois. Ainda no design. Primeiro veio a ideia, o que é que eu quero fazer, e eu concebia num ecrã de computador, fiz um protótipo relativamente simples e fui para a linha de produção. E foi nessa altura que me apercebi a diferença entre aquilo que eu pensava que funcionava e aquilo que realmente é a vida real. O operador não a conseguiu montar, não percebia para que era aquilo, não percebia como é que tinha que fazer, e a peça, por isso, simplesmente não aguentou 6, 7 estações sem cair. Não é?
Portanto, daí a necessidade de haver uma prototipagem e fazer várias iterações, digamos assim, desse processo até chegar ao final. E o protótipo é útil, como muitos dizem, para falhar? É bom que o protótipo falhe? Aliás, há um protótipo, chama-se Proof of Principle, um protótipo apenas para testar o princípio. É algo muito tosco, nem sequer é feito nos materiais finais, nem sequer tem a forma final, mas é apenas para nos assegurar que o princípio funciona. E muitas vezes esse tipo de protótipo dá-nos as respostas inversas, ou seja, aquilo que não funciona. Eu vou testar algo para ver aquilo que não funciona para chegar àquilo que funciona. Portanto, é um método diferente, logicamente. Nos carros, nos automóveis, não será tão utilizado assim, mas é um tipo de protótipo onde se pode chegar. E o protótipo, também, como já ouvi algumas pessoas dizer, é bom porque é um falhanço barato. Ou seja, se não se fizer o protótipo, corre-se o risco de ter um falhanço muito mais caro. É um facto. Na indústria automóvel, um protótipo, e provavelmente na indústria, por exemplo, aeronáutica ainda pior, o protótipo e os testes a esses mesmos protótipos representam uma fatia, eu direi, enorme do investimento total, por exemplo, de um modelo. No entanto, as consequências de não testarmos uma determinada opção, um determinado conceito técnico, seriam muito mais caros. Estamos a falar, por exemplo, de segurança, do que é não testar um carro, por exemplo, em crash tests e fazer apenas, empiricamente, no computador, se um carro resiste a ser atirado contra uma parede a 60 km/h, seja aquilo que for. Portanto, o risco que havia de confiar apenas numa máquina, neste momento não é aceito por quase nenhum, aliás, por nenhum construtor automóvel, e daí a necessidade de fazer os carros testes, que são caríssimos, é um facto, é muita coisa que se destrói, mas aquilo que se vai obter no final é um ganho. Seguramente muito mais barato, digamos assim. Quando fala, obviamente, em segurança de um carro, é óbvio que é se calhar das situações mais óbvias para testar num protótipo, mas nos protótipos também se descobrem, pergunto eu, coisas e situações e objetos que não se tinham pensado e que falham. Alguma vez, ou há exemplos que tenha reais e que mostrem que um protótipo foi decisivo para evitar uma asneira grande num carro? Eu não vou agora cingir muito à peça em si, porque a maior parte das pessoas não vou conseguir visualizar. Estamos a falar de uma peça de trim, ou seja, uma peça de plástico que cobre uma das peças do carro. E na altura aquilo funcionava tudo muito bem, era muito bonito, era aquilo que era pretendido pelo design. A primeira vez que se fez um protótipo e tentou montar-se, 6 pessoas tentaram fazer, foram precisos 6 protótipos, partimos 6 peças, que custaram bastante caro, diga-se passagem, para chegar à conclusão que a peça como estava desenhada era impossível de passar à fase de produção. Portanto, se tivéssemos partido diretamente da ideia do conceito, funciona, vamos entrar diretamente em produção, tínhamos parado a linha de produção durante pelo menos 2 a 3 meses, até conseguimos arranjar uma solução alternativa para montar. Portanto, é preciso mexer, é preciso fazer e, sobretudo, é preciso testá-la por quem vai utilizá-la ou nas condições em que essa peça vai ser utilizada. Sem o fazer, arriscamos a ter alguns dissabores no final. O protótipo para vocês é uma espécie de rato de laboratório de uma experiência científica. É através dele que vão ver, analisar tudo antes do produto final. Sim. Da peça em si, da função em si, à maneira como eu vou produzir. Se eu tenho capacidade de o produzir neste momento, por exemplo, se uma determinada fábrica consegue produzir um determinado modelo com um novo conceito completamente diferente daquilo que nós temos, ou se na realidade temos que investir, temos que criar, temos que formar, temos que fazer qualquer coisa de novo para produzir aquele conceito novo. E é por observação dos técnicos e dos especialistas que produziram ou que vão produzir esse carro ou esse protótipo, ou é também pela forma como quem o vai utilizar o sente? Ou seja, é importante para vocês a opinião de quem testa o protótipo, mais do que a vossa observação? Eu gosto do carro, não me sinto tranquilo, acelera pouco, acelera muito. Isso também é importante no teste do protótipo. Aqui estamos a falar talvez de 2 clientes diferentes. Um deles pode ser, inclusive, muitas vezes, o cliente final utiliza um protótipo para ver se é agradável e a própria empresa faz isso de propósito, muitas vezes, para ver a aceitação de um determinado conceito. Aliás, nós vemos nos salões automóveis aparecer aqueles carros, os concept cars, que não são mais, muitas vezes, do que apenas tentativas de ver como é que um determinado conceito é aceito, mas são as pessoas que utilizam, nomeadamente o engenheiro de teste, a quem cabe a palavra final. Não há nenhum protótipo que me dê a garantia, que me dê um resultado exatamente igual àquilo que o produto final tem.
há de haver sempre diferenças. E já agora, às vezes o protótipo não pode ser muito melhor do que é o produto final por algumas razões? Porque muitas vezes nós olhamos, e estou a falar como leigo, olho para um protótipo de um carro e depois o carro que é produzido final fica aquém do protótipo. E por isso é que os fotógrafos andam à procura do vosso protótipo quando ele está muito bem escondido. Só que muitas vezes aquilo que funciona numa fotografia funciona, enfim, num primeiro contacto. Temos que pensar que quem o vai utilizar vai estar 90% do tempo, neste caso no automóvel, na parte de dentro e não na parte de fora. E, portanto, às vezes é um erro todo aquele design, que mais não é do que apenas um brainstorm de um designer que pôs ali, para ser usado no futuro, mas que não é prático para ninguém. E, portanto, muitas vezes a solução tem que ser mais realista, também depende aqui do construtor ou de quem o faz, mas tem que ser mais realista do que propriamente mais futurista. Às vezes as coisas muito futuristas ficam na gaveta, porque são demasiado futuristas, porque não se pensou naquilo que eu sinto quando vou utilizar um determinado produto. Na indústria automóvel, estamos a falar de uma indústria que tem dinheiro para construir protótipos e sabe que é um ganho. Eu pergunto-lhe, numa empresa, numa dimensão menor e com outro tipo de atividade, continua, pela sua experiência no ramo automóvel, a dizer a esse empresário que, apesar do custo que vai ter esse protótipo, isso é decisivo e pode ser decisivo? Deve fazê-lo. Aliás, um protótipo não é... Mesmo que custe muito dinheiro. Um protótipo não é necessariamente caro. Pode ser até um pedaço de cartão dobrado com fita cola, qualquer coisa que simule fisicamente o objeto para eu ver como é que esse objeto se comporta. Acho que todos nós já fomos, provavelmente, ao IKEA, em que vimos aqueles falsos computadores e aquelas falsas televisões em cima dos móveis. No fundo, estão ali apenas, e aquilo não é muito caro, é apenas para exemplificar um protótipo de algo, para eu chegar a uma ideia como é que aquilo se comporta, como é que eu vejo. Portanto, não é necessariamente algo caro. Agora, é impossível partir para uma fase final sem ter feito qualquer experimentação, nem que seja muito rústico, um protótipo para passar essa fase. Não arrisco e não aconselho ninguém a arriscar. Também, logicamente, depende muito do produto final. Porque senão o falhanço pode ser muito maior. Exato. João Ferreira, muito obrigado. Bem-vindo. Ao que me dizem, as fábricas ou estes grupos de trabalho não são muito caladinhos. Eles aqui estão-se a portar muito bem, mas realmente há gritos de frustração, de felicidade. E neste momento estamos na... Vocês estão a construir o quê? Quer dizer, os vossos filhos, para aqueles que têm, devem estar a pensar: o meu pai paga-lhe para fazer bonequinhos de papel. É o protótipo? É verdade. Eu estava a ouvir um pouco do nosso convidado. Ele estava a fazer um pequeno desenho, uma coisa simples em computador. Às vezes é importante começar pequeno. E estamos, de facto, a começar pequeno. E quanto mais pequeno começarmos, mais depressa aprendemos alguma coisa e mais depressa falhamos e sabemos o que é preciso. Ele dizia que fez 6 protótipos para saber que não funcionava. Eu espero que a gente não tenha que fazer 6. Vocês estão a fazer protótipos com cartão. Nós temos que fazer lá isto para nós. E com linhas. Parece aquelas aulas de trabalhos manuais do meu tempo. Já lá vão 40 anos, mas pronto. É importante pensar com as mãos. Ou seja, se nós conseguirmos... começar a construir a ideia, a construção da ideia, à medida que estamos a construí-la, vamos aprendendo. O nosso cérebro vai construindo também a imaginação. Mexer. É importantíssimo visualizar e mexer com as mãos. É um salto diferente, mesmo quando estamos a pensar em tecnologias de informação, é importante esse salto de começarmos a pensar como é que as pessoas vão interagir com a tecnologia. Ou seja, não chega, vocês têm um belíssimo computador, têm um excelente 3D, conseguem ver tudo e mais alguma coisa. O excelente 3D é a última coisa de todas que queremos fazer. Começamos pelo papel, pela ideia básica, algo que se faça em 5 minutos e não em 5 meses. E é esse salto que é importante conseguirmos para conseguirmos realmente chegar a resultados muito rápidos que possamos testar. Pedro, explica-nos este protótipo que para mim é um pouco confuso. Algumas coisas parecem óbvias, mas... Certo. O que é que estávamos a tentar perceber? Como é que funcionaria a rede a nível mundial, dos tais contactos entre os cérebros e as empresas portuguesas? Partindo da ideia que vocês chegaram, depois dos 4 problemas, das ideias... Estão a concretizar as ideias. Estamos a concretizar 2 das ideias. E a ver como é que funciona a ligação. A ver como é que funciona a ligação. E a ver, estamos a perceber se alguém que está aqui, como é que chega ao contacto de Portugal, se dá para fazer contactos entre, se calhar, alguém em Itália e alguém na Arábia, como é que isto pode funcionar? Se conseguimos pôr a rede a funcionar, que não seja só centrada em Portugal, que ela possa também ser centrada a partir de outros países. Temos várias pontes a funcionar. Não sabemos no que é que isto vai dar, mas tem que dar rapidamente. Mas já agora essas linhas significam o quê? As linhas são as nossas ligações. Porquê é que é necessário pôr essa linha? É para
para podermos perceber onde é que estão as linhas de contacto. Ou seja, se nós começámos a pensar que partia tudo de Portugal, e foi quando vimos várias linhas, pensámos, porque elas têm todas de partir de Portugal? Porque é que Portugal é o centro? E foi a partir daí que começámos a pôr mais linhas. E a visualização das linhas fez esse salto pequenino na ideia, mas foi um salto pequeno que sai em 5 minutos e que ajuda a ideia a progredir. A ideia constrói-se a pouco e pouco na nossa cabeça, mas também fisicamente, e a visualização é central para podermos fazer a ideia avançar. Pode parecer absurdo ou até infantil, mas pela vossa experiência até com clientes internacionais, curiosamente mais do que os nacionais, já vou falar com o Luís Paulo sobre isso, têm casos de o facto de terem colocado post-its ou este tipo de brincadeiras, entre aspas, acabou por detectar um problema que não conseguiam de outra maneira. Andaram às voltas com ele, não é? Claramente, até porque para a fase seguinte, em que vamos ter que testar as ideias, se tivermos a falar com a pessoa, a explicar uma ideia, a pessoa reage de uma maneira. Se fizermos a pessoa viver a nossa ideia, a pessoa reage de uma outra maneira. Podemos observar a reação. E esse é um salto fundamental, para podermos pôr a pessoa imersa dentro da ideia, para que a pessoa possa ter a tal empatia com a nossa ideia. Mas há alguma relutância, quer dizer, chegar a um cliente cheio de post-its, recortar cartolina e pôr fios, eles dizem, não, há aqui qualquer coisa que não bate certo, eu acho que temos aqui 2 ou 3 clientes na sala que passaram pela fase do o que raio é que se passa aqui nesta sala, e depois? Até à fase do isto será que chega a algum lado, e depois ao epá. Então é isso que eu quero a seguir, é o epá. Sim, Pedro. O outro Pedro. Só mais uma questão. A segunda parte do que nós estivemos a desenvolver há pouco. Aquele conceito de brain surfing. O que nós fizemos aqui, para tentar espelhar um pouco isso, é perceber como é que as empresas, ao longo do mundo inteiro, podem ser elas próprias os sofás que estão espalhados e que definem nos seus perfis que tipo de pessoas, tal como no Couchsurfing, que tipo de pessoas é que eu quero receber em minha casa, com que tipo de especialidade, com que idades, com que experiência, o que quer que seja. E depois há um conjunto de pessoas que querem ter estas iniciativas, querem ter estas experiências internacionais de curta duração, e as próprias empresas dos países de origem promovem a que elas vão lá para fora espalhar magia. Vão espalhar magia lá para fora durante pouco tempo, estejam elas empregadas cá ou desempregadas. Para um desempregado, então, o conceito de estou desempregado, o que é que eu vou fazer? Vou passar um mês à Europa e sei que tenho um determinado nível de especialidade, alguém vai precisar desse nível de especialidade, esse nível de especialidade está disponível na rede para eu poder ver quem é que precisa de mim, e eu vou lá passar 2, 3 semanas, tenho alojamento, tenho comida paga, se calhar não me pagam um ordenado, isso não me interessa, eu estou em formação. Se estiver a trabalhar, é a minha empresa que promove a minha ida lá fora para rodar estas experiências, tal como também estou disponível para receber alguém que tenha uma especialidade qualquer em Java, para me ajudar aqui num projeto muito específico. E o conceito é este, vamos testá-lo agora com eu acho que vão testes. precisar de algumas vítimas, não é? Com eles para ver como é que as reações deles nos ensinam agora alguma coisa. Só uma pergunta, têm seguro ou não? Têm? Pronto, fico mais descansado. Pedro, vá. João, vamos a isto. Já volto aqui então. E passamos então à fase final deste Design Thinking, e depois disto tudo há que testar, para saber se isto tudo que foi desenvolvido, o problema, as ideias, o protótipo, se funciona ou não. E para a próxima conversa, chamo então o Rui Costa, que é cientista e responsável do Laboratório de Neurobiologia da ação desta fundação. Rui, bem-vindo. Obrigado. Rui, eu penso que no seu caso acho que contraria um bocadinho aquilo que estamos aqui a fazer. Ou seja, é um cérebro, porque ele é de facto um cérebro, embora ele não sei se o quer admitir ou não, que vai para o estrangeiro, estuda no estrangeiro, é reconhecido no estrangeiro e volta a casa. Eu pergunto-lhe, o que é que o fez voltar a casa a esta casa e desenvolver aqui a sua atividade? Este projeto, eu por acaso não pensei que à idade em que vim e à idade em que aceitei fazer parte do projeto, que foi em 2006, 2007, quando aqui havia ervas daninhas, que isso acontecesse nesta idade. Tinha a ideia, não tenho tanto a ideia da fuga de cérebros, tenho muita ideia de mobilidade. Portanto, acha que não fogem? Porque a maior parte não regressam, como tudo. A nossa preocupação aqui, quando construímos este projeto, foi conseguir atrair pessoas boas para cá e não pôr necessariamente que tenham sido os portugueses que foram, mas toda a network de portugueses, por exemplo, na área da ciência, que foi para fora, sem nenhuma... digamos, sem nada escrito que tem de voltar e fazer, toda essa network, muitos
estão a fazer ciência em Portugal, mas criou uma imagem de que isto é um país de ciência. E nas últimas bolsas, por exemplo, da Howard Hughes, nós tivemos quase tantos selecionados como a China, que tem uma população um bocadinho diferente e um investimento na ciência um bocadinho diferente. Portanto, é curioso, o Rui, estando nos Estados Unidos e tendo as facilidades em termos financeiros, em termos de reconhecimento mundial, etc., não teve dúvidas em vir para aqui? Não tive dúvidas, foram não, 5 minutos. Não sei. Não tive dúvidas. O projeto demorou 5 minutos, a conversa inicial, até haver um aperto de mão, e a partir daí ainda estamos a acertar detalhes até hoje. E já que estamos a falar disso, estamos à procura de uma solução, como é que convencemos as pessoas a não ir lá para fora, que cá dentro é tão bom, ou pode ser, qual é que foi o fator decisivo que o fez regressar e acreditar que Portugal pode ser um país de ciência tão bom ou melhor que os Estados Unidos, ou que o Japão, ou o que seja? Visão. Alguém que tenha visão. Que diga, eu quero fazer isto desta forma excelente. Que haja uma visão de um projeto. Depois dinheiro, quer dizer, eu tenho de... Tem que viver, obviamente. Não, tenho de me... Não, tem que viver e tem que utilizar também os meios para poder investigar. Mas se houver uma visão, eu posso ir buscar dinheiro para essa visão. Portanto, estando aqui ou estando nos Estados Unidos, eu posso concorrer a projetos de uma empresa que esteja na China, que esteja... Portanto, se houver essa visão, para mim foi mais importante, se calhar para outras pessoas, mas é a visão, é sentir que estamos a fazer parte de algo que vai mudar o ambiente onde estamos e que seja algo verdadeiramente diferente. Rui, nós estamos naquela fase do Design Thinking que é testar, e, se me permite, como a Lentejana é o tira-teimas, não é? Para saber se resulta ou se não. Mas antes disso, explique-me só uma coisa. Neurobiologia da ação. Como se fosse uma criança de 5 anos, o que é a neurobiologia da ação? Aquilo que está a investigar. Portanto, o que nós investigamos é, basicamente, porque é que fazemos e como é que fazemos. Acho que todos ficam fascinados com a capacidade que os animais têm, e os seres humanos especialmente, de mudar o mundo e fazer coisas novas. Nós estudamos especialmente coisas novas que não são inatas, ou seja, porque é que tem um set de skills, de habilidades que é diferente do meu, como é que adquirimos isso? Portanto, há uma parte de gerar ações novas, como os bebés, não é? Há uma parte de selecionar o que funciona e depois da automatização, até que isso fica tão bom que já não fica nervoso a fazer entrevistas e consegue estar a ver, como estávamos a falar há bocado, olhar para ali. E ninguém nota, não é? Quando eu, se aparecer aqui uma coisa diferente, de repente as pessoas vêm a olhar, porque eu me distraio, não estou habituado. Portanto, como é que conseguimos automatizar certas coisas, baseados no passado, e depois mudar, portanto, isto é o que chamamos os hábitos, e mudar muito rapidamente para um registro em que fazemos as mesmas ações, mas pensando no futuro. Portanto, no que é que poderá acontecer. Isto tem um bocado a ver com os estudos que foram mencionados aqui antes, estes estudos hormonais. Nós fomos depois o grupo que foi testar a ideia deste investigador, da Rockefeller, e o que nós fizemos fazer. Então, se isto é verdade, os animais e as pessoas que têm stress crónico devem usar hábitos. Portanto, tudo o que é passado e não baseado no qual é a melhor solução para o futuro. E, na verdade, é isso que acontecia e vimos em animais e em pessoas. Fizeram os testes. Os testes. E nessa fase, já que estamos na fase do testar, e que se aplica, no caso da ciência, também se aplica aos negócios e à nossa vida, para si é a fase mais angustiante? Pergunto-lhe isto porque é quando vai saber se a coisa resulta ou não. Ou também o testar é importante como o protótipo para falhar, sobretudo? Para mim, pessoalmente, mas eu tenho de pôr aqui assim uns parênteses muito grandes, porque não era assim desde o início. Ou seja, no início, quando eu era um aluno de doutoramento, trabalhava numa ideia, desenhava um protótipo, que é uma experiência, e testava, havia muita angústia. Com o passar do tempo e a pessoa percebendo o processo, é ao contrário. Para mim é a fase mais importante. Porque a diferença, eu tenho... Pronto, dentro do grupo temos 10 ideias grandes, e está sempre a haver ideias por dia, não é? Provavelmente 2 ou 3 coisas funcionam por ano. E podem testá-las todas? Ou não podem? Porque testar também custa dinheiro, pronto, não é? É muito interessante. Há 2 fases, eu acho, críticas, que é o de definir o problema e indefinir o problema, que é uma das dificuldades que acho que temos em Portugal, já tem de ser uma coisa testável.
Porque definir o problema e vir uma ideia, se for uma ideia que nunca se pode realmente realizar e testar, é interessante, mas não é para este tipo de trabalho, não é para um trabalho científico. Houve ali, acho que, lá está, estes também deviam ser testados, não é? Houve um momento é a eureka ação. ali. Mas, Porque isto acontece, ou seja, claro. num processo criativo, certo? Acontece. E, portanto, o momento de testar, a partir de certa altura, e quando a pessoa já teve muitos momentos de desilusão e depois alguns de ilusão, de momentos, digamos, eureka, de sentir, uau, isto funciona mesmo. Ou este awesome, que é Exato. o vosso eureka, não é? Que eu acho que é um momento muito único e que a pessoa procura. Ou seja, há um medo muito grande dentro da ciência, que é a pessoa ficar tipo profeta. Tem a ideia gira, tem protótipos, depois vai testar e não abandona a ideia. Não serve para nada. Ou serve, pergunto eu. Uma ideia testada sem resultado. Não, é que muitas vezes a pessoa... Há um grande problema de não se abandonar a ideia. E há na ciência, em tudo, portanto, testei, mas o teste não funcionou. Ok, é bom ser persistente e desenhar outros tipos de testes. Mas, por exemplo... Qual é o limite? Qual é o limite do testar uma ideia? Pode estar convicto que aquilo que desenvolveu é muito importante. Quando é que sabe, não posso continuar porque não é este o caminho? Há um infinito, tem que haver uma altura em que, se não há eureka, temos que partir para o outro lado. Racionalmente, acho que se podiam desenhar modelos do infinito, mas nós decidimos com as emoções. Eu, como trabalho com pessoas, e isso implica a vida das pessoas, gosto muito do conceito daquele protótipo inicial e teste inicial, fail fast. Se não vai funcionar de todo, temos de falhar já. Ou seja, nem investir... Isso na fase do protótipo? Sim, na fase muito cedo, fazer logo um testezinho e não insistir muito. Depois há um problema grande, que isto é em ciência, em todo lado, que é... Mas depois nós não abandonamos a ideia no momento certo. Em média, os humanos somos muito mais tardios a abandonar a ideia... Porque não queremos falhar? Do que devíamos fazer. Porque não queremos falhar? Há muitas... Não é só por isso, tem a ver com a parte emocional, da pessoa estar agarrada àquela ideia, viver com aquilo. Eu, quando comecei mesmo, ainda antes de fazer o doutoramento, estava a estudar uma coisa muito estranha, que era se os animais e nós utilizamos Concord Strategies, que era a estratégia do Concord. O Concord, quando chegou a uma fase avançada, mas não ainda de produção, já se sabia, portanto foi uma coisa muito divulgada no meio técnico-científico, sabia-se que aquilo era um falhanço, não ia funcionar. Mas continuou-se a investir na ideia porque já se tinha gasto muito. E, portanto, imaginem, eu sou veterinário, não é? Mas imaginem que eu tinha decidido, sou veterinário e a certa altura não faço trabalho de veterinário, mas quando é que decido deixar de fazer isto? Mas já investiste 30 anos de educação, agora não vais ser cientista, queres ser cozinheiro. Mas se a pessoa já sabe que não vai conseguir fazer aquilo, deve decidir, mas não consegue. E, portanto, para nós é um problema chegar a uma certa altura e dizer assim, olha, aquelas ideias, aquelas coisas que eu dei muitas entrevistas, saiu nos jornais, que eu escrevi em artigos científicos, fiz palestras, está tudo errado. E estamos a começar outra vez. É muito difícil, mas na realidade... E, portanto... Em média, todos somos muito tardios a fazer essa decisão. É uma decisão emocional, às vezes devia ser uma decisão com mais dados. Se estivéssemos a seguir dados, e são dados múltiplos. E o teste deve ser múltiplo, isto é, feito de formas diferentes e por pessoas diferentes, sempre. Porque chegam sempre a uma conclusão que pode ser diferente, não é? Sempre. Eu acho que o teste, quando é negativo, talvez não. Ou seja, se falha num dos aspectos, é provavelmente suficiente para abandonar a ideia. Ou seja, se 20 testes funcionam daquela peça que falámos à frente, mas um falha, provavelmente tem de se abandonar aquela ideia como está. Mas se 10 funcionam ou 3 funcionam, não é suficiente para se dizer que está correto, não é? Nós tentamos sempre utilizar ângulos diferentes para testar a mesma ideia. Como é que isso se faz? Metodologias diferentes e, às vezes, tipo de pessoas diferentes. Vem um tipo da física e um tipo da psicologia testar a mesma ideia com metodologias diferentes e vemos se há
confluência ou não. Nós, ao longo desta manhã e ao longo deste Design Thinking e das várias fases, temos falado sempre numa palavra que está presente, que é emoção. Emoção versus razão versus, sobretudo, estatística, dados. É também no teste importante e decisivo a emoção, mais do que já foi testado 20 vezes e os estudos internacionais dizem que, e o estudo de mercado também aponta para. Pergunto-lhe, nisto tudo, qual é o peso da emoção e da intuição, se quiser? Até porque está a estudar a ação. Exato. Quer dizer, nós, do ponto de vista científico, não acreditamos É estatística? na razão, na razão separada da emoção. Portanto, não existe. Certo. É uma coisa, pode-se utilizar num computador, mas a razão humana não. Não há nenhum passo lógico, mesmo não resolver um problema matemático, chega à altura que há diversos tipos de solução para o mesmo problema, diversos caminhos, e a pessoa escolhe um caminho e há sempre uma carga emotiva, ou está cansado, ou está farto, ou quer usar uma calculadora, ou está muito excitado. Portanto, nós não dividimos, assumimos a emoção como parte da razão e tentamos treinar a emoção para que seja uma emoção que responda muito bem à failure, ao falhanço. Ou seja, que se os dados realmente mostram que a pessoa sinta alegria de ter sido o primeiro a descobrir, imagine, se eu estiver errado, devia sentir alegria em ser eu a descobrir. Isso é já no que estou resultado errado. do teste. Eu digo na execução do teste. Na execução. Tem que estar racional, tem que estar concentrado muito mais do que emotivamente, porque está a testar, está a tentar, tem que dar uma resposta aos seus pares e ao mundo científico. Eu acho que é assim, nós podíamos testar isso. Era uma coisa muito interessante testar. Eu acho que não há ninguém, e podia-se medir batimentos cardíacos, como disse, provavelmente tentou utilizar a razão na sua primeira vez a apresentar. O telejornal. E se lhe medirem os batimentos cardíacos 5 segundos antes de dizer on, como é que estava? Estava quase à velocidade de um corredor de Fórmula 1, na E, primeira portanto, vez. Eu sei porque sentia as mãos a suar, não é? Portanto, a pessoa diz, não, eu sou um tipo muito racional, sou um cientista, ora veja, vou pôr aqui 1 mililitro disto Não. e vai... Não, estou ali, tipo, Está a o que é que transpirar, vai está acontecer? Eu acho que isto funciona. E há um método de razão que, obviamente, portanto, há leis que governam isto em termos, por exemplo, da lógica, que ajudam muito. Ou seja, a pessoa não deve abandonar um certo tipo de lógica. Mas acho que essa dicotomia, em termos biológicos, em termos de um computador é fácil, mas em termos biológicos é muito difícil a pessoa dizer agora vou tomar uma decisão racional e agora vou tomar uma decisão bem que é assim. emocional. E ainda bem que é assim. Rui Costa, muito obrigado, foi um prazer. Bom dia para si. As cobaias estão vivas ainda, Vamos agradecer aos peço nossos desculpa pelo testers. termo. Pedro, temos aqui várias coisas para Temos. ver o resultado dos testes e esperamos uma resposta ao problema inicial. Nós vamos nos manter aqui com estas duas ideias que tivemos originalmente e vamos ver como é que elas evoluíram com os testes, mas só uma coisa que é importante aqui referir, e este convidado acabou por falar muito nisso, é a renitência que nós temos em abandonar as nossas ideias. Quando aparece muitas vezes um tester a dizer mal do que nós estamos a fazer, a nossa primeira tendência é: o que é que tu percebes disto? Eu é que estou a trabalhar nisto já há 2 meses, calma. Não é? E essa renitência nós temos que a tirar da equação nesta fase. Porque aqui temos que ouvir. E foi isso que nós fizemos. Temos a ouvir 2 testers, muito obrigado aos 2, que ouviram as 2 ideias e enriqueceram-nas. Portanto, eles lançaram-nos dúvidas que nós não tínhamos pensado nelas nos minutos que tivemos a trabalhar. E eu começaria por aí. Pedro, queres começar tu? Sim, eu até ia dizer que uma das ideias acabamos de não conseguir testar bem, porque era mais vocacionada para PMEs, conseguimos ter tais pontos com startups portuguesas noutras cidades, mas não tivemos PMEs aqui nos testers e, portanto, focámos um pouco na outra ideia do nosso brain surfing e foram-nos apontadas várias coisas que eu acho que são interessantes. Por exemplo, o que é que gostaram desde que fosse uma relação win-win e que, ao enviarmos alguém para fora nosso, de uma empresa nossa, para um outro congénere, não concorrente fora, não ser uma coisa que seja só, ora aí vai alguém 15 dias, seja sempre bilateral, ou seja, nós mandamos uma pessoa de uma área nossa, vocês mandam-nos uma outra de uma área vossa,
e tentamos fazer aqui um acerto para começar a estabelecer alguma proximidade, alguma parceria com empresas fora, para haver troca de experiência e de maior know-how. Era uma coisa que um dos nossos testers disse, já fazemos com algumas empresas, mas é manifestamente pouco, e era importante conseguirmos chegar a outras empresas que sabemos que se calhar têm coisas para aprender connosco e nós com eles, e seria uma possível forma de o fazer. Temos também algum descareio de dizer assim, não sei se as empresas vão aderir. Não seja assim, as empresas vão estar um bocadinho fechadas. Não estou a ver muitas empresas a entrarem nisto. Ou seja, se houver empresas que, por tradição, já enviam quadros para fora, essas empresas naturalmente vão querer fazer mais porque gostam. As que nunca experimentaram vão ter muita dificuldade em dar o primeiro passo. E, portanto, pensem numa forma das empresas darem esse primeiro passo, porque não vai ser fácil vocês conseguirem fazer com que isto tenha dimensão. E que é esta experiência de haver uma troca de cérebros entre estrangeiros e portugueses, que isto funcione com quem nunca experimentou. E aí, na vossa mente, ficou a dúvida de vamos desistir, então isto não faz sentido? Não, isto agora é um input rico. Ou pelo contrário, espicaçou. Isto explica, agora é um input rico, que nós agora não vamos tentar aqui continuar, mas é algo que, obviamente, à medida que vamos fazendo o ciclo repetidas vezes, ou seja, voltaríamos outra vez à empatia e fazíamos isto várias vezes até que a ideia ficasse devidamente afinada. Podíamos voltar simplesmente à prototipagem e introduzir as sugestões dos testers. Pedro, e encontrou-se uma solução ou uma hipótese de solução para o problema que lançámos aqui inicialmente no início desta conferência? Exato. O nosso problema original, que era mudou. Como evitar a fuga de cérebros, mudou. Ou seja, de repente foi mesmo dizermos assim, não vamos conseguir mudar o país. Ou seja, o país está como está, isto vai levar uns anos valentes e, portanto, a fuga de cérebros vai acontecer. E assumindo que ela vai acontecer, o melhor que temos a fazer é como é que nós vamos capitalizar os cérebros portugueses que estão lá fora e, se calhar, fazer como no futebol, que é os nossos melhores vão-se embora, mas nós vamos buscar os argentinos, não é? Portanto, essa a solução também pode aqui? ser uma solução para reequilibrar e, portanto, esta troca de cérebros que estamos aqui a experimentar com esta ideia do brain surfing poderá ser uma fórmula para dizermos, pelo menos equilibramos o jogo, e Portugal não se tem dado mal com isso, não é? Afinal, estamos a seleção em terceiro lugar. Portanto, a solução pode ser contratar cérebros estrangeiros? A solução pode ser de contratar cérebros estrangeiros, ou seja, dizer assim, os nossos melhores, de facto, alguns deles, alguns, obviamente, estarão a ir embora, os outros bons que ficam, se calhar vão conseguir capturar cérebros de outras geografias que... E como é que se utiliza e agarra os cérebros portugueses que estão no estrangeiro? Com essa rede que há pouco vocês essa era a rede que nós, ou desistiram dela? Não a conseguimos testar, simplesmente. Ou seja, não conseguimos trazer testers que tivessem potência para aquela ideia, porque seria uma ideia que nos pareceu logo, isto vai ser para PMEs, que vão conseguir, se calhar, arranjar parcerias pequenas fora, se há PMEs mais focadas em produto, e de facto encontramos empresas grandes de serviço, e em que essa segunda ideia não conseguimos testar. Mas faz parte do jogo e, portanto, eu de facto fiquei a pensar na ideia, eu acho que não é disparatado de todo pensarmos como é que empresas portuguesas conseguirão olhar para os cérebros portugueses que estão fora e ver se conseguem montar negócios em parceria com eles que já estão lá fora e conhecem os mercados locais. E tirar esse partido. E também o segredo, quando falamos de negócio, é importante e, portanto, se calhar se vocês têm uma boa solução, não vão anunciá-la aqui e vão vendê-la a um cliente, mas isso é outra história, não é? Eu acho que se nós não estamos a pensar em abrir um escritório nova base em Estocolmo, mas se calhar há pessoas em Estocolmo que não se importaria ter uma parceria com a nova base e usarem a nossa marca lá e começarmos a fazer uma ponte com recursos portugueses, os grandes recursos da nova base. Temos mais de 2.000 pessoas e, portanto, por que não usar esses testes de ferro para ir à frente e começar a desenvolver os mercados por nós e depois começarmos, de facto, a internacionalização. Até porque vocês já testaram no mercado internacional e o resultado foi muito bom, e já vou falar isso com o Luís Paulo. O desafio para o Luís é precisamente esse. Nós, se calhar, amanhã vamos bater à porta com esta ideia dos sofás e este brain surfing, pelo menos o feedback que tivemos deste lado do brain surfing, é operacional. Tem pessoas que tiveram dúvidas sobre, mas espera aí, mas eu vou para lá para fora e as minhas contas que eu tenho cá para pagar, o ordenado continuo a receber, não continuo, e pessoas que recebem a ajuda de gurus de fora, então, mas eu tenho que perder muito tempo a integrar esta pessoa. São dúvidas muito válidas que nos ajudaram a aprimorar aqui um bocadinho a ideia no conceito de curta duração. E se calhar vamos bater à porta. Eu acho que a nova base desce este primeiro passo. E obviamente também não conseguem uma solução em 4 ou 5 horas, portanto, pelo menos um pouquinho mais de tempo. Mais meia hora. João, peço só um minuto, assim mesmo malandrinho, peço-te um minuto só para fazer um resumo desde a fase de empatia, em que a nossa equipa
foi falar com os tais amigos que estão ainda cá em Portugal e alguns que estão fora para perceberem o que é que vos fez fugir, porque é que ainda estão cá e porque é que gostam do nosso país, porque é que continuam cá. Tentaram partilhar aqui todas as histórias e foi difícil conseguir em 15 minutos. Eles estavam todos a quererem dizer os seus pontos, as suas ideias e foram colocando as coisas. Tivemos muita informação de repente espalhada, depois começámos a sumarizar essa informação, começámos a agregá-la e começámos a dizer então quais são os principais problemas que temos aqui em mãos. Chegámos ali àqueles 3 ou 4 problemas que identificámos, conseguimos apanhar e daí, agarrando de problema a problema, dissemos agora muitos ângulos de ataque para cada problema. E decidimos, não é um problema, são 3 ou 4, partimos o problema em fatias mais pequenas. E muitos ângulos de ataque para cada problema permite-nos depois ter uma explosão de ideias, porque para cada ângulo de ataque diferente podemos ter muitas ideias. E portanto fez-se uma multiplicação enorme de ideias e a partir daí tivemos que cortar e dizer vamos ter que fazer uma seleção rápida para podermos partir rapidamente para o protótipo. A ideia do brain surfing começou num sentido e foi evoluindo para outro. A tal ideia de ter as startups de portugueses fora foi também sendo construída, não foi possível depois testá-la, mas os testers vieram e conseguiram dar-nos aqui um conjunto de indicações que nós estamos a pensar, ok, para esta ideia continuar, temos que a fazer evoluir um pouco mais. Eu fiquei com aquela sensação de chegamos aqui ao fim do processo com a ideia de temos aqui de facto 2 ideias que não me parecem despertadas de todo. Investimos muito pouco tempo nelas, ou seja, o tempo de esforço para chegar às ideias foi bastante curto, o tempo de testing foi também, e conseguimos, mesmo assim, chegar a alguma coisa que eu diria não é 100% inovador, mas acho que é interessante e poderíamos, de facto, tentar continuar a testá-la para encontrar a solução. Como continuar a fazer isto. Muito bem. Obrigado aos dois, obrigado a todos. Obrigado. Nós... Já olhámos para as várias fases do Design Thinking e, nesta altura, convém olhar para situações em que já é possível fixar não só cérebros nacionais em Portugal, como também cativar os estrangeiros a vir. Aliás, vem na sequência da solução que eles encontraram, como é que podemos cativar também os estrangeiros a fixarem-se em Portugal e a fazer negócio. Por isso, chamo a próxima convidada, que é a Graça Fonseca, que é vereadora da Câmara de Lisboa e presidente da Startup Lisboa. Graça, a Startup Lisboa, no fundo, é aquilo que não cai. Não. Está testada. Está testada. Tem prototipantes. Posso-lhe chamar uma incubadora de pequenas empresas? Pode chamar uma incubadora de pequenas empresas. A Startup Lisboa é uma incubadora na Baixa, no coração da cidade, que surgiu do orçamento participativo. Eu gosto sempre de dizer isto, para as pessoas perceberem a importância que tem todos nós podermos participar na gestão da cidade e da forma como nós investimos o dinheiro que é de todos os projetos da cidade. Foi assim que surgiu esta incubadora. Está instalado um edifício que estava fechado há muitos anos, um edifício que não é nosso, é de um dos nossos parceiros, do Montepio, e ali hoje em dia estão instaladas 42 startups, todas muito na área da IT, web. Foram criados 140 postos de trabalho ali dentro, temos em espera 400 projetos para novas startups e já conseguimos, ao longo destes últimos 6 meses, ter uma capacidade de atrair 3 milhões de euros de investimento para as startups que estão ali e de faturação relativamente igual. Como é que se consegue, numa altura que é tão difícil encontrar financiamento, em que nós vemos as pequenas e médias empresas a falir continuamente, financiar algumas ideias que, não sei, algumas poderão parecer de início loucas, não é? E depois vemos que não são tão loucas como isso. Como é que se consegue isso? Felizmente eu costumo dizer que eu acho que vivemos um bocadinho em 2 países, às vezes, aliás, até talvez a mais do que 2 países. Felizmente existe um país que é aquele que nós vivemos todos os dias, pelo menos eu tenho essa sorte e quem trabalha nesta área tem tido essa sorte, em que há muitas pessoas dispostas a arriscar. Às vezes isto é uma ideia muito batida, como diz uma música, mas é verdade. Os momentos mais difíceis, os momentos de crise, tornam as pessoas mais, se quiserem, mais criativas e com menos medo de falhar. Portugal, nós aqui hoje falámos um bocadinho disso, todos nós, existe um enorme medo de falhar em Portugal. Nós não temos, de facto, a cultura todo este processo do design thinking, até à parte do prototipar, também odeio a palavra em português. Horrível. É horrível. E a parte do testar e a parte do let go. A ideia a minha ideia não dá, o meu projeto é péssimo, tenho que largar. E uma incubadora de empresas e o ecossistema que está a surgir em Lisboa tem essa enorme mais-valia, que é ensinar que errar está certo,
que errar num ambiente em que é colaborativo, em que tem formas de apoio, é melhor do que errar sem ser lá dentro, porque o errar ali faz-nos perceber o que é que estava mal e construir o processo todo novo. Como é que se convence um investidor de que vai investir algum dinheiro para errar? Que pode errar? Quer arriscar. Acontece muito frequentemente. Temos conseguido, felizmente, atrair investidores estrangeiros à incubadora de empresas. É mais fácil ir buscar investimento fora do que cá dentro, infelizmente. E muito frequentemente o que nós temos visto é que há aquele glimpse, há aquele feeling, há aquela empatia, não é? Voltando ao design thinking, em que alguém diz, pode não ser o futuro Facebook, mas tem um imenso potencial para ser algo diferente. E, portanto, eu vou arriscar. E isso é algo que tem muito a ver com a empatia, tem muito a ver com a forma como ele intui aquela ideia. E não encontraram preconceito, por exemplo, de investimento estrangeiro por ser em Portugal? Somos um país marcado pela crise, temos esse estigma em qualquer parte do mundo, somos bom aluno, dizem alguns, mas de qualquer maneira, há ou não esse estigma? Eu desde que estive aqui a manhã toda, e uma das coisas que eu já pensei muito frequentemente é eu adorava poder ser turista no meu próprio país. Adorava. Não é possível, como a Catarina disse que não era possível sentir a mãe daquela forma, porque isso é impossível, mas é exatamente isso que nós temos de tentar fazer. Cada vez que eu falo com os estrangeiros que estão a trabalhar na startup, cada vez que eu falo com estrangeiros, como ontem, que veio cá uma delegação de Boston para trabalharmos em colaboração na área precisamente da economia, o fascínio que as pessoas que cá chegam levam com eles de Lisboa é inacreditável. Se quer dizer o que é que damos uma imagem errada? Quer dizer que nós não olhamos... Se eles chegam cá ficam surpreendidos por alguma razão. Não, quer dizer que nós somos muito fáceis a dizer mal, mas temos imensa dificuldade em apreciar o que temos de bom. E isso é algo que temos que mudar. Por isso eu digo, eu gostava imenso que algumas pessoas conseguissem olhar para Lisboa, olhar para o país, pelos olhos de quem cá chega, seja investidor, seja turista, seja estudante. Nós falamos com quem está na startup e o que eles nos dizem é isto é a melhor coisa que já me aconteceu. Estamos a falar de estrangeiros, por exemplo. Estamos a falar de estrangeiros que viviam em Londres, que viviam nos Estados Unidos, alguns vêm do continente da América Latina, e o que me dizem é, em nenhum sítio do mundo eu encontrei um espaço para trabalhar no centro da cidade, com a possibilidade de encontrar um quarto ou um apartamento a preços muito mais baixos do que tinha no país de onde parti, com uma mão de obra que sai das universidades de engenheiros, programadores, absolutamente ímpar do ponto de vista daquilo que é o benchmarking, e além disso ainda posso ir fazer surf a 20 minutos de onde estou a trabalhar. Isto é algo tão simples e tão básico que nós não pensamos no dia-a-dia. Não sabemos vender isso? Estamos a começar a tentar vender isso, ou seja, quando nós vamos para fora hoje em dia, e temos feito isso em algumas cidades capitais da Europa, o que me interessa a mim promover, o Elétrico 28 é conhecido em todo o lado, toda a gente conhece o Elétrico 28. Mas, se calhar, aquilo que as pessoas não conhecem é o que é que podem fazer em Lisboa. E o que podem fazer em Lisboa é algo muito simples, que é trabalhar, ter mão de obra qualificada. Temos hoje em dia, como aqui falámos, a geração mais qualificada que alguma vez Portugal teve, e estamos a deixá-los sair, e isso é um problema, de facto, gravíssimo do ponto de vista da sustentabilidade do nosso futuro. E temos é que conseguir vender ou promover aquilo que aqui pode acontecer. E aquilo que aqui pode acontecer é algo que não acontece a lado nenhum. Um exemplo. Eu não conheço nenhuma cidade capital onde possa trabalhar no centro da cidade e fazer o windsurf à hora do almoço e voltar para ter uma reunião com o cliente às 3 da tarde. É simples. Podemos atraí-los com essas pequenas coisas. É o que acontece. Até que ponto, claro que isto... Nós também às vezes temos medo de sonhar muito alto. E quando nós dizemos Silicon Valley, aquele exemplo, a garagem, que alguém começa a brincar no jardim de trás da casa e forma uma das empresas mais importantes do mundo, também podemos estar a ver aqui a gênese de algo tão grande. Podemos sonhar com isso, ou seja, a Startup Lisboa com mais outros núcleos poderia ser um Silicon Valley aqui de Portugal? Lá está, é um pouco isso que eu tento contrariar. Nós nunca seremos Silicon Valley, nós somos Lisboa. E o facto de estarmos sempre a olhar ao espelho para fora faz-nos ter a incapacidade de olhar para dentro e percebemos que nós podemos ser e temos que ser diferentes de Silicon Valley. Diferentes e melhor. A mim não me interessa particularmente copiar Silicon Valley. A mim o que me interessa é perceber o que é que eu tenho dentro do país, o que é que eu tenho dentro da cidade, quais são as minhas potencialidades, o que é que diferencia Lisboa e o país dos Silicon Valleys ou de outros países
E como é que eu posso construir essa diferença aqui criando emprego e aqui gerando economia? Graça, nesta Startup Lisboa e das ideias que têm surgido, há alguma que guarde e diga esta é extraordinária e nunca pensei que poderia resultar ou por ser inédita? Eu costumo dizer a brincar que eu sou uma espécie de madrinha de quase todas as que lá estão. Hoje em dia já não tanto presente, porque vai mudando, felizmente. Mas há 2 ou 3 que tenho particular, se quiser, apego. Uma é um projeto que vai surgir em Alcântara, chama-se Village Underground. Se alguém aqui esteve a Londres poderá conhecer. É um projeto que é de Londres e é uma coisa muito simples, que é basicamente empilhar contentores e autocarros antigos, em Londres daqueles 2 andares vermelhos, em Lisboa vão ser da Carris, como espaço de trabalho colaborativo. É um projeto que é da Mariana, que teve muito tempo a tentar implementá-lo em Lisboa e que eu me orgulho bastante de termos conseguido ajudá-la a trazer a ideia para Lisboa e a vê-la nascer aqui. Mais 2 meses, espero que esteja a funcionar. E esse é um dos projetos que eu guardo com bastante carinho da startup. E depois há muitos projetos na área de aplicações, ou seja, de soluções para problemas que Lisboa tem e que são problemas que qualquer cidade ocidental tem. Exemplo, há 2 empresas, uma é a Uniplaces, que o que faz basicamente é precisamente ajudar quem quer visitar para Lisboa a encontrar quarto, a encontrar apoio, a encontrar rede para aqui se estabelecer, e está neste momento já a operar em muitos países da Europa e não só. E outra que é a Zask, que é uma empresa que fundamentalmente o que faz é algo muito simples, que é fazer o matching entre a procura e a oferta de pequenos trabalhos. Não é? Precisa passear o cão, não tem ninguém que lhe passeie o cão. Põe ali e alguém se vai oferecer para passear o cão. E faz um bocadinho este encontro. Acho que são ideias que são... E Graça, como é que se segura, para terminar, como é que seguram essas pessoas para não fugirem depois com a ideia lá para fora e exportá-la? Neste caso é importar algumas ideias que já estão testadas, mas quando se tem uma boa ideia, difícil é segurá-los cá. Não sei se é difícil segurá-los cá. Eu há pouco estava ali a brincar com o professor Rogério Carapuça a perguntar se podia contrariar aqui a descoberta. Claro, estamos aqui para isto. A descoberta, porque eu acho que há uma ideia que não pode passar. Eu acho que é verdade que o país está como está, mas isso não nos pode levar por simplesmente a não querer fazer nada. E aquilo que eu sinto todos os dias, e há também esse lado da emoção, é que as pessoas querem ficar cá. Os estrangeiros querem ficar cá, adoram isto, adoram de facto ficar cá. Mas não ficam muitos. Muitos deles ficam. A questão é como é que evitamos querem, mas lá fora têm outros incentivos. Como é que contrariamos nas nossas dificuldades? Há um empresário que tem 30 e poucos anos, que está na startup, que dizia outro dia: trabalhar em Lisboa é como trabalhar num postal, onde é fácil criar uma empresa, onde eu vou ao técnico e encontro um aluno do 4º ano que é excelente programador e só me cobra, enfim, uns trocos para o fazer. E, portanto, eles muitos deles, por exemplo, já estão no Startup Chile, ou seja, já estão com o programa, já ganharam, está lá, mas eles querem voltar para cá e deixaram cá a empresa. E, portanto, não é fácil, nunca será, mas não é impossível. E eu acho que essa é a mensagem que é necessária. Não é impossível e não podemos desistir. Graça Fonseca, muito obrigado. Muito obrigado. E agora, para terminarmos e fazermos sentido de tudo isto que nós aqui falámos, nada como falar com o CEO da Nova Base, o Luís Paulo Salvado, já agora. Luís. Agora temos a difícil tarefa, depois de ouvirmos estas pessoas todas, de vermos ali aquela fábrica a funcionar, já sei com alguns recados, que não sei se mantêm o emprego, se são promovidos ou não. A ideia é o design thinking utilizado pela Nova Base como instrumento para resolver problemas. Eu sei que de início, e pergunto, houve muito ceticismo. O que é que a um CEO como o Luís Paulo cativou o design thinking para dizer esta é o instrumento que eu quero para a minha visão que eu tenho de construir algo e vender a um cliente e mudar na minha empresa? Eu começava, se calhar, por dar algum enquadramento de como é que nós caímos ou tropeçámos no tema do design thinking. Nós, há coisa de 2, 3 anos, resolvemos mudar a visão da empresa. Enfim, nós, desde que a Nova Base era relativamente desconhecida, tínhamos uma grande ambição, que transformámos na nossa visão, que era sermos a maior empresa de IT em Portugal. Portanto, isso conseguimos atingir, no princípio deste milénio, e ficámos um pouco sem saber o que é que havíamos de fazer a seguir. Entretanto, o mercado também foi mudando, apareceu as crises e entreteve-nos, mas nós gostamos de olhar mais para o futuro.
E fizemos um trabalho bastante profundo, sem sabermos, usámos a metodologia, porque nós na altura contratámos uma empresa que estava bastante familiarizada com estes conceitos do design e do pensamento do arquiteto, que basicamente o design thinking vai buscar muito essa escola do pensamento. Um arquiteto, quando quer desenhar uma coisa, ou quando quer conceber algo, pensa de uma forma muito diferente, muitas vezes, do engenheiro civil, tem uma abordagem muito diferente. E nós, nesse processo de construirmos a nossa visão, usámos sem saber esse processo. E na altura estávamos muito nervosos, porque não percebíamos muito bem o que é que íamos ter no fim. Envolvemos muita gente da empresa, envolvemos pessoas de fora da empresa, envolvemos pessoas que não conheciam a empresa. Para mim, na altura, que estranho. A gente quer estar mesmo a fazer uma visão com pessoas que nem sequer conhecem a empresa. Se calhar são muito úteis, foram extremamente úteis, mas basicamente essa visão nos disse-nos uma coisa que nós já sabíamos, mas não conseguíamos fazer a pergunta certa. Que era que a tecnologia hoje consegue muita coisa, mas está muito pouco pensada para as pessoas. E que nós, de facto, conseguimos ao longo dos anos criar muitas competências tecnológicas e hoje somos, em algumas áreas, estamos ao nível dos melhores do mundo. Nós estamos a trabalhar em muitos países e sentimos isso, tecnologicamente. Fizemos também um percurso de conhecer melhor o negócio dos clientes, porque isso é importante, combinar a tecnologia com o domínio da área onde o cliente trabalha ou daquele tipo de processos, mas faltava qualquer coisa. E o que falta é termos a capacidade de perceber como é que as pessoas... qual é a melhor forma das pessoas usarem a tecnologia. E elas também não sabem. Eu, como utilizador, muitas vezes sei dizer o que é que não me serve, mas se vierem perguntar explicitamente o que é que eu precisava, é difícil verbalizar. E nós, com esta visão, portanto, nós, de certa forma, dinamitámos as pontes, portanto, temos que fazer isto. É algo muito ambicioso e posso dizer que me deixou bastante preocupado e aterrorizado durante algum tempo. Mas eu sentia muito intuitivamente, emocionalmente, que o caminho era por ali. Depois fomos à procura por esse mundo formas de nos ajudar a fazer este caminho. E o design thinking. Há vários tipos de design thinking, não há um. A Universidade de Toronto também tem apostado muito nisso. Vocês foram a Stanford, que é considerado... E foi quase uma experiência um pouco... Como é que... Uma questão pessoal até para entender essa ideia da emoção. Como é que se sente um chairman e um CEO que de repente chegam a uma das mais prestigiadas universidades do mundo e dizem, meus senhores, agora vão para o aeroporto e vão falar com os clientes e descalçar os sapatos, como disse o professor Rogério. Como é que... Porque nós temos sempre a ideia, e se calhar já falámos disto algumas vezes, o CEO e o chairman estão lá em cima. Não sabem qual é o problema cá de baixo. Eu acho que foi uma experiência radical, entre aspas. Eu senti-me bastante desconfortável durante vários momentos. Portanto, eu sabia que não era um curso tradicional de estar sentado a ouvir, é um workshop. Não sabia que, ao fim de pouco tempo, despejaram-me no aeroporto e eu tinha que entrevistar todo tipo de pessoas. E, por exemplo, tive uma experiência que eu lembro, tive que entrevistar umas crianças inglesas com 5, 6 anos, que não é fácil. Estava mais uma colega lá do curso, que era uma filipina, tivemos de sentar no chão, para estar mais ao nível das crianças. E para elas conseguimos comunicar melhor, e depois tu via as pessoas passarem, via gravatados e tal, e olhavam para nós, tipo, o que é que via mesmo nos olhos dele, o que é que aqueles indivíduos estão ali. E sentiram, eu já fui aquele, eu sou aquele que está a passar com uma Exatamente, gravata, e ou seja, são situações às vezes muito embaraçosas, mas como disse a Catarina aqui, e são muito desconfortáveis para nós, e às vezes sentimos intrusos, mas isso é fundamental para nós conseguirmos respirar a emoção. Eu também acho que é impossível nós pormos nos pés dos outros, mas se fizermos um grande esforço nós conseguimos sentir bastante, e eu acho que isso é fundamental naquela ideia de construir coisas para as pessoas, não é para mim, é para os outros usarem e terem não serem só servidos funcionalmente, mas terem uma experiência que os ligue emotivamente às soluções. Luís Paulo, por ser uma experiência radical e por ser um processo que em algumas fases também é radical, depararam-se com algum ceticismo, quer de clientes, quer dos próprios trabalhadores da Nova Base. Não sei, quando vocês, imagino, quando chegam ao pé dos Pedros que hoje estão contaminados ou contagiados, que é melhor o termo, com este método, as pessoas olharam, mas vamos fazer bonequinhos, vamos pôr ao meio do metro, que sei que alguns foram para o metro entrevistar pessoas. Nós tivemos a vantagem de ter o CEO a passar por esta experiência e o Chairman também. Primeiro, não é? Para dar exemplo. Exatamente. Esta é uma experiência e nós, aliás, medimos esse risco aqui hoje. Eu acho que a forma de trabalhar é difícil de explicar num curto espaço de tempo. Nós, inclusive, as formações que temos, a formação em Stanford são 3 dias e são 3 dias intensos, das 8 às 8.
mas a nossa formação nós conseguimos fazer em 2 dias, também com horário longo, mas já experimentámos fazer meio-dia, um dia, e não corre bem. Ou seja, não passa, as pessoas não entram na imersão necessária para passarem a acreditar. Porque quando as pessoas usam isto e veem o resultado no fim, e às vezes os resultados não quer dizer que se transformem depois em soluções, mas percebem que isto tem um poder que outras abordagens não têm. Nós tínhamos essa vantagem, temos 2 crentes à cabeça, e não eram 2 quaisquer, mas eu tive essa dificuldade com os meus colegas da administração, inclusive. O que eu fiz a seguir foi convenci-os a irem lá, porque eu disse, não vou conseguir explicar-lhes. E eles foram, noutros meses. E depois resolvemos este ano, no princípio deste ano, fazer isso para todos os níveis de gestão da empresa, que são muitas pessoas, são cerca de 300, e fizemos uma coisa que o próprio Stanford nos desaconselhou. Disse, isto não funciona para grupos mais de 80, mas nós fizemos, partimos as pessoas em 2 grupos de 150, mas fizemos algo, pelos vistos, pelo que nós percebemos, nunca ninguém tinha feito a esta escala. Mas porquê? Porque sentimos que as pessoas têm que... Isto não se explica. É o show, há uma coisa que é o show don't tell. As pessoas têm que passar por esta experiência para se tornarem crentes. E nem todos se tornam crentes. Outro erro, se calhar cometemos ao princípio, e depois penso que emendámos a mão, isto não é receita para todos os males, nem é receita para deitarmos as receitas antigas fora. Ou seja, este tema do Design Thinking é um complemento àquilo que nós já sabíamos fazer bem. Isto não dispensa termos pessoas tecnologicamente muito evoluídas e pessoas que conheçam muito bem o negócio dos clientes. Isto é uma forma complementar que traz uma vertente de emoção dos utilizadores finais que é fundamental e que as outras abordagens não trazem, porque tem uma abordagem à emoção demasiado científica. E como é que se convence, se é difícil convencer as pessoas que trabalham na empresa, mas... E sentirem que estão a aprender todos os dias, isto para mim é uma coisa muito importante, aprender. Aprender com os clientes, aprender com os colegas, aprender com toda a gente, aprendemos com nós. Como é que se convence o cliente? Como é que se convence? De que este método é assim, eficaz? este tem sido uma dificuldade, porque começou dentro de casa. Nós próprios estamos a fazer um processo de mudança interno, e daí temos decidido formar toda a gente. Nós já formámos 800 pessoas e queremos formar as 2.000, porque é um processo que demora tempo. Aí também fomos aprender um pouco com os outros. Há outras empresas que já fizeram isto. Há uma que é a Procter & Gamble, que deve ter sido das pioneiras no mundo a fazer isto. Eles investem muitos bilhões de dólares em R&D, eles dependem muito do R&D, da investigação e desenvolvimento. Eles tinham um ar que funcionava muito bem, eles tinham muita tecnologia de base muito evoluída, mas depois aquilo não se transformava em produtos para o consumidor final. E eles, depois de andarem uns anos à procura de uma forma de resolver esse problema, também tropeçaram no Design Thinking. Aliás, ajudaram a refinar muitas ideias do Design Thinking e conseguiram pôr o D, a parte de usar as tecnologias importantes que eles tinham para criar, e tiveram muito sucesso com isso. Mas eles demoraram 7 anos a fazer isso. Eles demoraram 7 anos a fazer isso. Nós temos trocado experiências e informação com eles e com outras empresas. A Deutsche Bank também está num processo destes, mais recente. E o que nós percebemos é que nós até estamos eu tenho algum receio, nós estamos a fazer as coisas muito depressa. Por exemplo, ninguém se propôs formar a empresa toda, pelo menos nesta dimensão, em 2 anos. Não, estamos a falar quanto tempo na aplicação e a mostrar aos clientes? Este primeiro ano, não digo da formação. Este primeiro ano foi, em relação aos clientes, foi para nós começarmos a testar o conceito com eles. Já tivemos que oferecer alguns projetos para conseguir testar, porque os clientes dizem, não estou a perceber bem o que é que isso vai dar, mas se vocês quiserem experimentar. E estamos numa fase ainda de, se quisermos, com que chegarmos ao fim dos primeiros projetos com algum sentido, para depois virmos capitalizar nos resultados. Aquilo que foi dito aqui por um dos entrevistados para mim, óbvio. As pessoas, além de terem que passar pela experiência para acreditarem, as pessoas querem ver o resultado final. E já agora, esse é o ponto, não é? Se de facto isso nos conseguir entregar sistemas mais simples... E tem pressa nele. E tem muita pressa. Aqui nós temos que, eu tenho que aqui usar alguma capacidade de ser CEO, de garantir que não vamos com muita sede ao pote, ou seja, isto é um processo que nós já aprendemos com outras empresas, vai demorar muito tempo. O que é que nós temos também percebido? Isto é um processo de aprendizagem permanente. Estes projetos que nós estamos a fazer com os clientes, nós percebemos que há muitos autocampos que estão a sair, que são fantásticos, e nós nem sequer era esse o objetivo do trabalho. Por exemplo, percebemos que a forma como estamos a comunicar com os clientes nesses projetos é muito mais eficaz, muito mais emotiva, muito mais valorizada por todas as partes, por nós
e por eles... Com resistência, obviamente, quando se chega a um cliente e se Ao diz princípio, que sim. vou utilizar a emoção para resolver o problema da empresa. Se nós tivermos um executivo de topo de um cliente desses que entra numa sala, e hoje isto foi uma representação sem som, portanto, recuámos 100 anos, porque eu já assisti a muitas sessões destas e isto é muito ruidoso. Já estavam-se a portar bem porque estavam e já com a agora, audiência. isso faz parte, mas isso faz parte do processo porque isso autoestimula as pessoas, cria uma carga de energia que é importante, até não sei se tem a ver com o tema das hormonas que já se falou aqui, Se calhar. é importante para as pessoas terem outras ideias fora da caixa do que habitualmente têm. E a energia, essas emoções contagiam-se de uma pessoa para pessoa, mas se nós vimos um executivo entrar numa coisa destas, que são salas bastante mais desorganizadas do que vimos aqui, papéis no chão, tudo, já agora como lá em Stanford, é capaz de dizer, mas vocês estão aqui a brincar, okay? Eu não estou a pagar para andarem aqui para se andarem a Mas é divertir. curioso que alguns dos vossos, não sei se clientes ou parceiros internacionais, tiveram reações diferentes. Temos estado a ver algumas fotografias, nomeadamente os japoneses acharam os japoneses foi uma coisa que nos surpreendeu muito. Aliás, estão com o vosso símbolo maior, na mão. A maior empresa japonesa da IT, a terceira maior, vieram cá, já agora uma curiosidade, são concorrentes e estão a fazer uma coisa em conjunto. Portanto, para nós portugueses também nos devia ensinar alguma coisa. E quiseram conhecer o caso da Nova Base. Porquê? Porque tinham ouvido nos fóruns internacionais que era dos casos mais curiosos para conhecer. E vieram a Portugal, tiveram 2 dias cá. E vestiram a camisola. Fizeram questão de falar comigo e depois fizeram questão de, num evento que organizaram para 1000 pessoas em Tóquio, são estas fotos, mostrarem as coisas que tinham aprendido cá e passaram uns vídeos sobre a Nova Base e algumas entrevistas que nos tinham feito. E, de certa forma, ficámos surpreendidos porque onde é que já vai esta informação? Não é? E não foi só por aqui, ou seja, em termos internacionais, na Holanda, Espanha, há uma reação, talvez uma maior abertura a isto, apesar do seu experimentalismo de alguma maneira. Eu não sei se há uma resistência, à mudança. Não sei se nos vai boicotar alguma coisa. Desculpe eu lá boicotar-vos, mas estava ali o mapa e lembrei-me. Isto é que é um imprevisto, Alberto. Nós temos ali o mapa. Ele quer fazer de japonês. Vocês querem ver o resto, não é? Está ao contrário, mas não faz mal. O que está a intenção. Nós temos aqui os métodos alguns dos métodos de design thinking e temos lá fora este mapa para distribuir. Portanto, quando saírem, queiram pegar um dos mapas que estão lá fora. E nós temos também uma folhinha de feedback, porque isto também é um teste, não é? Estamos a fazer uma conferência de forma tão diferente. São todos cobaias, Pedro. E é capaz de ser a folha de feedback mais genial alguma vez feita. E, portanto, é importante que vocês experimentem para ver se de facto se confirma ou não. Está feito. Desculpem a maldade. Não. Agora é que estás despedido, Pedro. Oi. Não, ele foi fazer uma coisa que eu provavelmente me tinha esquecido. Luís Pedro Salvador, só para concluir isso. Ou seja, a nível internacional, apesar de ser eu tenho uma dificuldade. Muito mais interesse. Nós estamos a fazer alguns projetos internacionalmente também curiosos. Eu acho que isto, sobretudo, coloca-nos num nível de relacionamento com os clientes diferente. Ou seja, nós já fomos fazer projetos onde claramente percebemos que o problema não tem nada a ver com o sistema de informação que eles têm. O problema tem com tudo que está à volta, ou 80% do problema tem com tudo que está à volta. Portanto, isto são quase processos de reinventar os processos de negócio, porque muitas vezes o problema não está na tecnologia. A tecnologia está mal pensada ou está a ser também mal usada. Muitas vezes está, mas... E eu não diria que há uma resistência à mudança maior em Portugal. Eu acho que, pelo aquilo que eu vejo, é mais ou menos equiparado. As pessoas têm medo do desconhecido. E isto é uma coisa que não se consegue explicar muito bem pelos motivos que já falámos, portanto tem que se viver um pouco. Isto quer dizer que vamos ver trabalhadores da Nova Base no metro, no supermercado, onde quer que seja necessário para encontrar uma solução para um problema? É assim, nós vamos estar onde os clientes quiserem que nós estejamos com eles, porque há aqui uma coisa importante... Mas uma coisa é estar num gabinete fechado, até para as pessoas entenderem isto. Há partes que não funcionam no gabinete fechado. Sim, há partes que não funcionam no gabinete fechado, enfim, nós não tivemos aqui tempo de aprofundar isso. Aquela parte da empatia... Pode dizer, mas aquilo é óbvio, toda a gente tem que ir perguntar. Aquilo tem algumas técnicas que nós não tivemos aqui a ocasião de explorar. Por exemplo, aquilo vive muito do extreme user. Eu achei muito curioso, um dos convidados também ter falado que isto é um método científico. Talvez seja, aliás, isto pôs-me a pensar, se calhar é um método científico, mas é assim, é muito diferente daquilo que me ensinaram, porque eu sou engenheiro. Por exemplo, o significado, quando se vai falar com os utilizadores, as estatísticas e os focos de grupo não servem para nada. É para deitar fora. Rejeita isso. É para deitar isso dá as opiniões médias. Que é precisamente, e o que eles dizem é que a inovação radical vem dos casos extremos. Eles têm um conceito que é o extreme user, que é basicamente um utilizador intensivo, ou tem aquela necessidade intensivamente, e muitas vezes é com conhecer bem esse caso, em profundidade, muito emocionalmente, que a gente consegue derivar uma solução genial para todos os outros. Há o caso, enfim, que penso que já contei também no ano passado,
Porque é que só há 50 anos é que a gente anda a transportar malas com rodas? A humanidade transporta malas pesadas há milhares de anos, há 1000 anos, certamente, e rodas existem há mais que isso. Porque é que andámos séculos a transportar malas, com o esforço todo? Como é que essa ideia apareceu de pôr as rodas nas bagagens? Por causa das tripulações. Ou seja, as tripulações tinham que andar sempre com malas, viajavam muito, e os fornecedores de malas fizeram-nos umas malas só para eles. Pensavam, as outras pessoas não precisam. E as outras pessoas nos aeroportos começaram a ver, e hoje em dia até já têm 4 rodas. Não é? Também é recente. Há 5 anos atrás tinham 2, a gente ainda tinha que cartar um bocado. Numa altura em que estamos a falar... Numa altura em que estamos a falar da especialização, isso significa que, se calhar, será mais útil não ter pessoas tão especializadas, mas de várias diversas áreas e misturá-las, porque estamos a deitar fora, entre aspas, a estatística e queremos uma folha branca. Isso também já foi dito, a Catarina falou nisso. Por mais que nós queiramos pôr-nos nos pés dos outros, não conseguimos e os nossos olhos já estão viciados. Portanto, eu acho que a forma de combater isso é trazer para o grupo pessoas com perfis e backgrounds muito diferentes. Nós estamos a tentar fazer isso na Nova Base, mais em parcerias neste momento, trazer psicólogos, sociólogos, etnólogos, filósofos. Eu posso dizer que há ali um problema logo à cabeça, que é designers de comunicação. As pessoas têm uma linguagem diferente, quando dizem a mesma expressão, entendem coisas diferentes, e isso tem que ser ultrapassado, esse problema. Agora, eu acho que isso tem um valor incalculável. Ou seja, pode correr mal, porque as pessoas nem conseguem comunicar bem, ou pode ter um resultado fantástico. E o que nós estamos neste momento a tentar perceber é como é que conseguimos que isso corra bem, ou seja, que ultrapassar este problema da comunicação. Até culturalmente, se hoje contratar sociólogos, nós estamos a contratar alguns designers, jornalistas, pessoas de algum perfil diferente, mas filósofos para a Nova Base, provavelmente as pessoas ao fim de umas semanas iam-se embora a dizer, isto é engenheiros, ninguém quer falar comigo. Mas não acontece. É assim, nós temos que preparar a organização para isso. Portanto, eu olho para isto como uma caminhada que nós estamos a fazer. Nós estamos a aprender muito. Eu acho que há coisas que nós estamos a aprender hoje que ainda não sabemos bem como é que devemos de usar, mas acredito muito que vamos tirar valor daí, porque as pessoas são animais de emoções, ou seja, eu por mais treinado que tenha sido, e fui muito pela minha parte analítica, eu vejo que as grandes decisões da minha vida foram puramente emocionais e eu gastei tempo a racionalizá-las. Ou seja, na minha cabeça elas são racionais. Mas o que eu fiz primeiro é tomei a decisão emocionalmente e depois andei a arranjar desculpas racionais para a decisão parecer boa. Às vezes não é. Mas um bocado a história da minha vida é essa e eu penso que é de muita gente. Luís Paulo Salvato, obrigado. Obrigado, Bel. Pela minha parte, obrigado também. Foi um prazer estar aqui e obrigado a todos em nome da Nova Base. Bem, não há aqui nenhum ministro, mas há... Vocês sabem o que é que isto precisava agora? Era de uma abordagem mais prática, simples e feliz. E quem são os senhores? Não, isso é uma coisa que você devia saber, se calhar. É? Sim, desculpem lá ter eu acho grave interrompido. não nos terem convidado sequer. Pronto, está bem, o palco é vosso. Nós estamos já um bocadinho cansados, mas... O palco é nosso há 12 anos. Muito bem. Porquê é que a Nova Base não teve uma ideia brilhante que seria convidar-nos para explicar, e estiveram aqui durante uma manhã inteira, que é exatamente aquilo que nós fazemos há 12 anos. Nós vamos ver. Que é a empatia com o público, Tínhamos feito isto que em é 10 fazer minutos. testes também. Já estavam em casa. Pronto. E nós depois vimos o nosso caro amigo Pedro Janeiro interromper e decidimos, vamos interromper também. Não, e interrompeu muito bem, até porque ficámos esclarecidos de quem é que montou a bandeira ao contrário no 5 de outubro. Exatamente. Foi perceptível. Portanto, nisso estamos esclarecidos. Muito obrigado. Pôs um país inteiro a falar. É verdade. Bom, nós vamos dar, se calhar, aqui um pequeno exemplo de como juntar estes tópicos todos que ali estão, e muito bem, num ato mais gráfico, se calhar, não? Porque nós trabalhamos em improvisação há 12 anos, que é isto tudo, mas em vez de irmos para casa pensar, é na hora. É que nós também tivemos um problema enorme quando começámos, Tivemos que foi mais. Exatamente chegar às empresas. Nós começámos a trabalhar, o nosso volume maior de negócio começou exatamente na área corporate. E era também chegar às empresas e dizer, nós temos um espetáculo muito agir que vai funcionar muito bem no seu kick-off, ou o que seja, e dizer, então o que é? Nós não sabemos. É improvisação. É de improviso. Os primeiros anos foram caóticos.
então, mas o que é que vão fazer? Está bem, nós compramos, mas precisamos de saber o que é que vão fazer. Mas nós também não sabemos, é improviso. Mas dizíamos logo a seguir, mas é muito bom, tem muita interação, cria uma cumplicidade com o público, super agradável. E com a nova base é quase como se estivéssemos em casa, portanto já não... E se calhar vamos dar um exemplo já, não? Olha, em casa, isto parece, por exemplo, o quarto da minha filha. Olha, é igual, pelo menos. Eu pensei, estava lá em cima e pensei, vamos fazer uma inovação e vamos alterar aqui um bocadinho o cenário. Se calhar. Por exemplo. Chega, está feito. Pronto. Está bom. Já viram? Carlos, importas-te buscar alguém para colaborar connosco? Lá está. Gostava de ir buscar uma pessoa que... Não, nós vamos... Não, deixa estar à vontade. Qualquer não. voz. Está aqui. Senhora Vereadora, dá-me licença. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado. João, desculpe. Não é temos muito simples. Temos aí. um microfone. Acho que este dá. Dá. Senhora Vereadora, não lhe vamos pedir absolutamente nada da Câmara. Nada. Nem o Nada. espaço, Nós nem não nada. precisamos de nem subsídios nem nada. É muito simples o que vamos fazer. Nós vamos pedir ao público 3 profissões. Do sexo masculino. Do sexo masculino e o mais disparo possível. Depois, eles vão me entrevistar os dois e eu vou ser um profissional... Tem graça, não é? Tem graça. Ele parece o João Adelino Faria, não é? É igual. Eles vão entrevistar... O que é? Estão a denegrir a imagem do meu colega. Por acaso? Não fico nada atrás. Nada. Estás igual. Portanto, eles dois vão me entrevistar e eu vou ser um profissional da primeira profissão que alguém vai dizer. Como é que isso é o nome? Peço desculpa que me esqueci. Graça. Quando a nossa querida Graça quiser... Quando quiser, bate uma vez... Bate assim, com alguma força. E eu força. passo automaticamente para a segunda profissão, continuando a mesma entrevista que estava a ter. Vou à terceira, volto à primeira, segunda, terceira e assim sucessivamente. Pensamento rápido e inovação, tudo ao momento. Vamos a isso? Vamos pedir só à Graça. Não precisa, realmente. Está muito bem visto. Vamos pedir só à Graça que não espere muito tempo. O César fala um bocadinho, nós fazemos uma pergunta. Sim, que é para e não logo a seguir bate para isto ter algum ritmo. Está bem? Exato. Agora queríamos 3 profissões, se faz favor. Alguém? Como? Diga. Médico. Sim, Outra. senhor. Pescador. Como? Precisávamos de alguém que trabalhasse mesmo. Pois, mesmo no duro. Uma profissão... Ok, médico, um pescador e um futebolista. Um futebolista. Um pedreiro. É um futebolista nos tempos que correm. Há alguns que parece constrói que com os pés. Alguns jogadores parece que têm blocos de cimento nos pés. Estão quase todos no Sporting. Portanto, eu vou começar sendo... A Graça, está tudo bem? A Graça está nervosa. Tudo bem. Quem é que disse médico, por favor? Professor. Quer alguma especialidade? Não. Médico. Otorrino. Obrigadíssimo por ter vindo, professor. Desculpe, não ouvi? Otorrino. Boa piada. Então, eu vou começar sendo então, qual é a ordem que é muito importante? O médico otorrino. Depois, quando a Graça bater, eu passo automaticamente para pescador. Quando a Graça bater, passo para... Jogador de futebol. Otorrino, portanto, não se esqueçam pescador... Pedreiro. É verdade. O jogador de futebol foi lá atrás, esse senhor está na segunda fila, merece que façamos então fica otorrino, exato, pedreiro e pescador. Não, ao contrário. Calma, Graça. Ainda não é, Graça. Só um bocadinho. Otorrino, pescador e pedreiro. Exatamente. Não se esqueçam da ordem. Otorrino, pescador e pedreiro. Não sei se Pedro Janeiro quer interromper, dizer alguma coisa. Quando quiser interromper, interrompe. Pode interromper a qualquer momento. Esteja à vontade. Muito bem, se precisar, micro está aqui atrás. Não se esqueçam então, otorrino, pescador e pedreiro. Vamos a isso. Então, doutor, diga-me uma coisa, como é que começa o seu dia-a-dia? Normal, eu entro muito cedo, entro aí às 8 da manhã, umas 8 da manhã já estou no meu gabinete, no meu consultório, e depois o primeiro paciente entra normalmente e eu tenho que observar imediatamente. Tem uma cadeira, eu chego a cadeira, normalmente a cadeira é rebatível, que é uma no barco? Sim, no barco. Cadeira eu não pesco se não for uma cadeira rebatível. Sim, mar alto quer dizer, depende, as pedras em mar alto é diferente. As pedras de mar alto são diferentes. São diferentes. Mas usa para a construção de casas. Sim, senhor. Não, construção de casas, construção de ouvidos internos, tímpano. No outro dia, por exemplo, fiz uma timpanoplastia. Sim. Sim, que é a reconstrução toda de um tímpano, por exemplo, que é muito difícil para um pescador. Nunca vi. O peixe há um peixe que se chama tímpano. Um peixe, exatamente. E eu tinha o isco, meto o isco no anzol, quando eu lanço aquilo, a pedra vai bate uma senhora. Eu assim, olha,
Agora já Mas era o lançamento da primeira pedra. da primeira pedra da obra. Tem que ter umas redes de proteção. Umas redes de proteção é a primeira coisa que é muito importante. Se você não tiver proteção, o ouvido entra por ali adentro e Pois, você entra tudo dentro do ouvido. é capaz de perfurar o tímpano, que Exatamente. depois para reconstruir é muito pior. Depois dá-se uma anestesia ao nível do peixe, que é para o peixe não sentir o anzol. Para não fugir? Não, para não não fugir? e para não Defesa fugir. do direito do Exatamente. animal. Mas também pesco, sem cana, também pesca à rede. Como é que é? Manda rede, por cima, proteção, que é para as Proteção, pedras não claro, para as caírem. pedras não baterem nas pessoas, exatamente. E depois então começa a obra. A última obra que eu fiz foi um prédio espetacular, fiz sozinho, 4 andares, Onde? tudo sozinho. Onde? No Consultório, consultório. claro, Exato. obviamente. Portanto, o senhor não tem nem auxiliar? Não, tem não, ninguém, não, o senhor não tem- faz tudo. não tem ninguém, não Serve, tem nem ninguém. secretária, não tem nada? Não tenho nada. E depois, é muito importante também, por exemplo, no outro dia mandei fazer um ataque a uma senhora, porque a senhora disse assim, eu não gosto deste peixe. Eu disse, não gosto deste peixe. Tinha o peixe alguma não estava coisa de fresco? mal. Exato, a nível de espinha, a espinha da coisa. Eu mandei fazer um taco ao peixe. Disse, não. Claro. Eu vou fazer um taco ao peixe. Pá, um peixe limpo, pá. Agora deu muita luta. Um gajo quer pôr as pedras e os tijolos andam fugindo lá para outro. Ah, pois é, E preciso- aquilo dá muita luta. Casas vivas. Dá muita luta. Por exemplo, no outro dia fiz uma ponte. Epá, correu muito bem. Eu faço, por exemplo, olha para o projeto, né? Diga assim, eu faço isto sozinho. Começo os alicerces, primeiro os alicerces, você faz logo. Os alicerces nos do ouvidos. Ah, exato. pois, claro. Então, lá para dentro, que é para depois construir o tímpano toda a volta. toda a sabe, volta. ok. O senhor E faz normalmente construção vocês, também? sim, você tira membranas e tira massa óssea do lóbulo auricular e depois introduz no salmonete. O que é que acontece? Fica O com outro salmonete sabor, Fica depois de cozinhar. fica com outro sabor. Agora, extraordinário. por exemplo, um polvo. Eu no outro É dia diferente. apanhei um polvo, opá, Como é agarra que se apanha um pouco? assim, mete-se o tijolo em cima e vai-se pôr assim. Ok, obrigado. Salve as palmas. Muito obrigado. Obrigado. Faça um favor. Obrigadíssimo. Até à próxima, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Sucesso para a nova base. Obrigadíssimo. Até à Obrigado. próxima. Bom dia. Obrigado, Ana Babá. Obrigado. Obrigado.